o começo de tudo. A criação dos céus e da terra. O início da vida e da humanidade. As primeiras famílias. Os primeiros povos. Os primeiros conflitos. Deixa a gente entrar, não é? Essa arca é nossa! 7 histórias em uma única novela. Esses dois só se divertem. Foi ideia nossa. A ideia foi minha. Em 19 de janeiro, a Record TV estreia a superprodução Gênesis. Um enredo que vai transportar o público para os primórdios do tempo. Meu filho nasceu! Subirei ao trono de Deus e ali me assentarei. Vamos voltar ao início para entendermos melhor tudo o que acontece no presente. Deus falou comigo, Sarai. Uma história que será contada pela primeira vez na televisão. Para entender o presente, temos de voltar ao início. Olá, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, você vai ver detalhes da mais nova superprodução da Record TV. Gênesis, a novela que já é um marco da teledramaturgia. Aqui, neste palco, grandes atores vão falar de seus personagens e responder a perguntas do público. Você pode comentar tudo pelas redes sociais usando a hashtag #EspecialGênesis. Mas antes, para começar, que tal entender como funciona o processo de criação de uma obra tão grandiosa como essa? Uma produção grandiosa, 300 profissionais envolvidos, mais de 60 cenários e locações em paisagens naturais fascinantes no Brasil e Marrocos, no continente africano. Eles vão enfrentar esse exército. Gênesis promete surpreender o telespectador. Mas o que há por trás dos bastidores? Como foi o processo de criação da novela? O processo de criação da novela acabou passando por 3 autores principais, fora os colaboradores. Então é uma novela feita a muitas mãos, né? E a supervisão da Cristiane Cardoso. Isso era um desejo da Record de muito tempo, fazer o Gênesis, mas ele estava sempre emperrado. Estava difícil de concretizar. E acho que até por isso que foi meio que dividido em vários autores, para que cada um tivesse mais foco naquela fase e esse todo pudesse ser realizado. E por que a escolha de produzir o gênero bíblico? Eu acho que a qualidade e a força desse texto, né? A força desse livro, da Bíblia em si. Há uma curiosidade, e aí você vê sendo bem feito, é um alento. As pessoas têm muita curiosidade com a Bíblia, mas às vezes pessoas não leem tão bem. Então acho que é gostoso, de alguma forma, é facilitador você ver a história sendo contada pelo audiovisual, né? Stephanie Ribeiro, Rafaela Castro e Camilo Pellegrini abraçaram com amor o desafio de escrever a novela a 6 mãos. O que está na Bíblia, a gente mantém, não muda nada. A gente é fiel ao que está escrito ali. A liberdade que a gente toma, que eu acho que esse é o grande desafio também, porque não é uma história nossa, não é uma história que a gente criou. A história já existe, é a história de uma pessoa, de várias pessoas, e a gente tem essa liberdade naquilo que não está escrito. O Gênesis é um dos livros mais gostosos de ler, assim. Ele tem uma proximidade, apesar de ser 4.000 anos atrás, ele tem uma descrição do cotidiano, às vezes, dessas personagens. Às vezes tem guerras gigantescas, mas às vezes a trama está ali na cozinha, nas pequenas relações. Isso é descrito também, isso eu acho muito rico. A mãe trabalha duro. Minhas irmãs. E você, pai? Você é muito bom em dar ordem nos outros.
Assim, depois que o tema da novela é definido, começa uma verdadeira maratona. Em Gênesis, os imponentes cânions do Rio Grande do Sul foram palco para o Jardim do Éden, o paraíso criado por Deus. É osso dos meus ossos e carne da minha carne. E isso trouxe uma grandiosidade para a obra que é diferente de tudo que a gente já fez aqui até então do bíblico, que sempre começa muito para a parte lá do deserto, muito Marrocos, tudo mais árido. A gente tem uma variedade de cachoeiras e uma mata diferente. A atriz Juliana Boller será Eva e Carlo Porto vai interpretar Adão. O primeiro casal da humanidade também enfrentou dificuldades muito comuns nos dias atuais. É um homem que vê os filhos fazendo coisas erradas, das quais ele não se orgulha. É um homem que olha para sua mulher e não a reconhece, e por isso a trata mal muitas vezes. Mas também um homem que sabe da sua essência e sabe aquilo que tem dentro, e isso de alguma forma o vai fazer se religar, não só aquelas pessoas que estão ali com ele, como também a Deus. Se não fosse por você, a gente não tava nessa situação. Que a gente também vai contar a história deles quando eles são expulsos do paraíso, que é uma coisa que não se fala muito. E por incrível que pareça, essa relação é uma relação que se repete até hoje com os nossos parceiros, nossas parceiras, enfim. É muito do que a gente vê por aí. E tem muita gente de olho nessa nova superprodução da Record TV. Jornalistas especializados em televisão enviaram algumas perguntas. Então, Adão e Eva é uma das histórias mais comentadas do mundo. Como que vocês pretendem contar essa história? A história desse casal, aquele momento que eles tinham, a convivência com o pai, tudo aquilo, a gente consegue mostrar nesse primeiro momento. E depois, logo após, enfim, comerem do fruto, a gente mostra todas as dificuldades que eles passam a enfrentar. Os conflitos que o casal começa a ter, né? Inveja, ciúmes, coisas que até então não existiam. Logo em seguida, eles começam a ter filhos. As gerações a partir de Adão e Eva vão passando, né? Caim e Abel, depois a Arca de Noé, depois a Torre de Babel, depois o Terá, que vai para Ur, depois toda a trajetória do Abrão, depois o Isaac, depois Jacó e depois José, do Egito, que é a última história. Então, perpassa por todas essas gerações da mesma família, né? E que é uma família que vai se multiplicando, de 2 vira nações. Gênesis vai apresentar paisagens e terá que reproduzir em vídeo paisagens que a Bíblia apresenta como deslumbrantes. Como será esse desafio? E o que o público pode esperar dessa superprodução? Nós fomos gravar em vários locais. É óbvio, a gente pegou o local que já era lindo e maravilhoso e junto com a computação gráfica, junto com o 3D, a gente criou um local único, que virou o Éden. Olha, o que o público pode aguardar é um trabalho único, feito com muito suor, com muito esforço, com muito carinho, com muito amor. Eu acho que o público pode aguardar um estouro aí, um grande sucesso em 2021. Gênesis é o início de tudo. O próprio Gênesis é um nome muito curioso, vem de uma tradução grega do Antigo Testamento, Gênesis, que significa origem. Então, Gênesis é a nossa origem, a nossa geração. Mais do que isso, é um livro que mostra como nós fomos desejados pelo Criador muito antes que existíssemos. Mas a novela não vai falar só de Adão e Eva, não. Minha primeira novela bíblica, fazendo um personagem icônico, nessa novela Gênesis, e fazendo Noé. A Arca de Noé, o dilúvio, a Torre de Babel, a jornada de Abraão, a trajetória de fé de Jacó e José do Egito. Histórias que refletem o poder da fé e explicam a existência de algumas questões dos nossos dias, como o racismo, a intolerância, o machismo, as diferenças entre raças, línguas, costumes, crenças e crendices.
Os tempos podem ter mudado, né? Mas o ser humano não mudou. Na sua essência, ele permanece o mesmo, né? Porque as nossas origens foram as mesmas. Em todo o livro de Gênesis, nós temos personagens que a gente se identifica com eles o tempo todo, né? São conflitos reais, foram pessoas reais, eles existiram, problemas familiares, então tem tudo a ver com a gente hoje. E no elenco de mais de 250 atores, a dedicação é a mesma. Os autores da novela revelam quais são os fatores essenciais esperados na história e afirmam que ela será um marco na teledramaturgia brasileira. Cara, para mim é tipo a melhor novela bíblica já feita até hoje, eu acho, assim. É um investimento absurdo, um cuidado, né? E uma riqueza, tanto visual quanto história, né? E o público pode esperar pela verdade, né? Porque essa fidelidade ao texto original bíblico, né, com os seus detalhes, sempre são muito respeitados. Gênesis traz muitas surpresas. Então, além de tudo isso que eles falaram, o público pode esperar ser surpreendido, porque vem coisa por aí que você nem imagina. Então, se prepare. Gênesis vai mudar a maneira como enxergamos o mundo e a vida. Fala a verdade, hein? Não vai ser fascinante? Por isso mesmo, aqui no palco comigo, os atores que fazem parte da primeira fase. Bem, com vocês, Igor Hickley no papel de Lúcifer, Carlo Porto interpreta Adão e Juliana Boller no papel de Eva. Eu começo por você. Muito obrigado a todos pela presença. Juliana, a primeira mulher do mundo, qual é a densidade, qual é a maior característica desse personagem, de Eva? A princípio, a Eva, como todo mundo já deve ter lido, tem aquela ingenuidade, vive no paraíso, a perfeição, é tudo lindo, maravilhoso, tem aquela coisa quase infantil, né? Da novidade de tudo. Isso, inclusive, foi um desafio pra gente, porque a gente está muito acostumado a ver os animais, a ver a chuva, a ver o pôr do sol, eles não. Então tudo tinha que ter aquele frescor da surpresa, do desconhecido, daquela maravilha de desconhecido, da descoberta do novo fantástico. Depois do acontecido, que todo mundo sabe, todo mundo culpa muito a Eva, ela também se culpou muito, o que atrapalhou demais no relacionamento entre ela e o Adão. E isso trouxe pra gente uma definição muito grande das características do homem e as características da mulher. E às vezes se constrói um embate na relação com orgulho, com disputas que a gente vê até hoje e que destroem, corroem aquela relação que era para ser de puro amor, de encontro divino mesmo, né? Então isso a gente conseguiu ver bastante no relacionamento quando eles saem do Éden. E essa transição também foi uma dificuldade muito grande, porque você sai do paraíso, onde não existe dor, para o nada, para o mundo árido, onde você tem que construir tudo e existe a dor e você tem que lidar com todos aqueles sentimentos de dor, não tem outra palavra. Imagine, então, a nossa ansiedade para conhecer a Eva nessa profundidade toda. A Eva bíblica, a Eva interpretada por você. Igor, talvez aqui tenhamos um dos personagens mais controversos. E eu acredito que no imaginário de todas as pessoas há várias versões de Lúcifer. Qual foi o maior desafio em dar vida a ele? Exatamente, Edu. Foi extremamente desafiador, porque todo mundo tem uma ideia já, né? E é uma coisa muito forte. A gente já viu várias produções que retratam. E como trazer algo novo? Esse foi o grande desafio. Como você fazer com a sua própria assinatura, sem ter que retratar algo que já foi feito, trazendo um frescor. Então foi um super desafio. A gente buscou seguir à risca as escrituras, os registros bíblicos, para que tivesse essa fidelidade com a história. A gente está falando de um personagem que é responsável por grandes e negativos feitos na humanidade. E como ser responsável com tudo isso? Porque eu gosto muito de mergulhar nos meus personagens e defendê-los. Geralmente eu procuro defender, mas não tem como defender Lúcifer, tá entendendo? É difícil defender. E aí o que eu faço?
eu fico num lugar em que a gente tem que entregar para o telespectador um produto em que ele vai sentar, vai ver um vilão, porque as pessoas gostam de acompanhar as tramas e ver a vilania, mas ao mesmo tempo ser muito responsável com os atos, com a carga e a história que está sendo contada, que é sobre esse lado maléfico, né? E a gente precisa ter esse cuidado mesmo. Então, como artista, eu fico muito feliz com a responsabilidade de ter esse personagem e amo fazer essas novelas com esses personagens emblemáticos. Estou muito, 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 muito satisfeito. Eu espero que as pessoas que estejam em casa assistam e tenho certeza que é uma obra-prima feita com muito amor para todos vocês. Que incrível. Carlos, eu tenho uma pergunta para você também, mas ela vem de Belo Horizonte, de Minas Gerais, a sua terra. Quem faz é a telespectadora Daniele Rabelo. Vamos ver aqui no telão. Eu quero saber o que o público vai aprender com essa novela e com o seu personagem. Olha, olá Daniele, obrigado pela pergunta. Boa pergunta. Eu acho que, assim, a história é muito conhecida, né? A Bíblia é o livro mais lido do mundo, a história desses dois é muito contada, é muito falada, mas eu acho que tem muita coisa nova e essa produção aqui vai surpreender muita gente. A gente fala de coisas muito, muito profundas, sabe, Edu? E uma delas vai mostrar uma perspectiva nova, assim, para muita gente. Que quando Deus coloca Adão no Jardim do Éden, ele estabelece um desejo. O desejo é a forma como ele gostaria que fosse o relacionamento entre o homem e ele mesmo, né? Então eu acho que o Adão da primeira fase, ele resgata isso e ele ensina pra gente isso, assim, o relacionamento entre Deus e o homem e o desejo que Deus tem de se relacionar, de conversar, de estar próximo do homem. Eu acho que isso sim é o grande ensinamento desse Adão. Que lindo. Olha só a expectativa que esses três grandes atores nos causam. Profundidade e contexto. Ainda que a gente já tenha, de certa maneira, ouvido muito sobre essas histórias. Então, uma palavra, fascinante. Obrigado. Obrigado a você, querido. E agora a gente fala de uma equipe altamente especializada. Uma equipe que cuida de cada detalhe de caracterização. E a gente vai saber agora sobre esse processo tão minucioso. Em primeira mão, você é o nosso convidado para mergulhar nesse universo de cenários e efeitos especiais que vão nos levar numa viagem ao tempo. Obrigado, senhor. Entre as etapas principais para uma novela sair do papel, estão o processo de caracterização e a construção dos cenários. Em Gênesis, os atores passam por um processo de caracterização detalhado que dura horas. A gente tem um desafio muito grande que é retratar diferentes povos numa só história. A gente começa lá em Adão e Eva, na criação do homem, e a gente passa por muitos povoados históricos e a gente trabalha junto com o historiador para criar esses personagens todos, que não são só, a caracterização não envolve só a maquiagem. Vai figurino, vai cabelo, vai escolha de cor, vai a cenografia, tudo isso faz parte desse estudo histórico e é através dele e também, obviamente, do estudo da Bíblia que a gente cria os nossos personagens. A atriz Pérola Faria será a rainha egípcia Ken. E antes mesmo da pandemia, passou por uma mudança radical. Por ser uma rainha egípcia, e naquela época os egípcios raspavam a cabeça, né, por questão de higiene, para não ter piolho e tudo mais, a gente tem algumas cenas sem a peruca. Por causa disso, a gente vai raspar a cabeça de verdade. Uma transformação em nome da arte. Amiga, você é linda. Somos carecas. E olha o resultado final. Tô aqui, devidamente caracterizado. Radamés, tá nascendo. Quando você se veste, quando você calça o chinelo, a sandália, quando você bota a roupa, é que você enxerga qual é o tamanho desse personagem. Se ele vai ser rico ou pobre, se ele vai ser poderoso, se não vai. Acho que quando você veste, você entende a personalidade desse personagem. Outra curiosidade é sobre a construção dos cenários, já que Gênesis aconteceu há milhares de anos. O Jardim do Éden, a Arca de Noé, o Dilúvio, a Torre de Babel, a trajetória de Abraão.
Houve uma intensa busca de cenários naturais, recursos digitais, ferramentas para que todos os acontecimentos fossem retratados da maneira mais fiel possível. E assim, os cenários ganharam forma com a grandiosidade que a história merece. Meu filho! Quando a gente recebe a sinopse da novela, a gente já tem que fazer um planejamento de quantos cenários nós vamos ter, quantas cidades cenográficas nós vamos ter. E essa novela tem uma diferença muito grande, que na verdade ela é uma novela com 7 fases. Então você tem 7 épocas diferentes, 7 histórias diferentes. Então são cenários totalmente diferentes de uma história, de uma fase para outra. Tudo em Gênesis recebeu um acabamento nunca visto na televisão brasileira. A maquiagem, os figurinos, as coreografias nas cenas de ação e os efeitos especiais que vão encantar o público. Eu quero que a gente sinta isso tanto como paleta de cor, como linguagem de câmera, como opções óticas mesmo. Para cada um a gente contar com um tipo de lente diferente, para a gente conseguir olhar para aquilo ali, que se fossem 7 histórias separadas, para cada trecho da novela, cada fase, tentar botar uma linguagem diferente. Mãos na massa também para quem está em cena. Tijolo a tijolo, o elenco constrói a base da Torre de Babel. O cenário reproduz no complexo de gravação da Record TV, no Rio de Janeiro, o que foi a primeira grande obra da humanidade. O ideal é não colocar muito perto, porque na antiguidade isso pegaria fogo fácil. Com a ajuda de historiadores, os atores voltam ao passado. Eles ouvem com atenção como era a vida há milênios. Entre as novas experiências, o elenco aprendeu que o barro misturado à água serviu para estruturar o monumento que cresceu em direção ao céu. A gente começou fazendo tijolo, com barro no pé, e aí depois colocou na forma, tirou da forma e trouxe para cá. E tô até cansado porque é um trabalho braçal, né? Os caras trabalhavam o dia inteiro embaixo do sol e é pesado, cara. O ator Pablo Moraes interpreta Nimrod, o primeiro poderoso na Terra que comandou a construção da Torre de Babel. Foi a forma mais perto de se aproximar de Deus. Eles queriam realmente construir uma montanha, não era simplesmente uma torre. O Nimrod construiu isso para chegar ao topo do céu e ficar frente a frente com Deus. No set, todos os protocolos de segurança são seguidos para evitar o contágio da Covid-19. Restrições que também limitaram o número de figurantes em atividade. São 60 no total por cena. Com o apoio da computação gráfica, o resultado é impactante. Isso aqui é um canteiro de obras gigante. Mais ou menos como referência, a gente tem Serra Pelada, aquele formigueiro de gente trabalhando. Então, o trabalho em conjunto com a computação é para transformar esses 60 em 100 mil. A Casa Blanca é a responsável pela produção de Gênesis. Além disso, cuida de todos os efeitos especiais que nós vamos acompanhar nessa superprodução. Hoje nós trabalhamos aqui com o que tem de melhor do mundo. A gente respeita, lógico, todas as indicações bíblicas, mas a gente tem que fazer isso mágico, isso bonito, né? Então a gente vai construindo aquela arca virtualmente, aqui na computação gráfica, enquanto o pessoal lá no Rio de Janeiro vai gravando a parte real. Eles estão chegando em todos os lugares, como Deus me disse. Então, esse trabalho é complexo na computação gráfica, porque você tem que fazer a simulação, aí você olha, não ficou bom, faz de novo. Se você pegar aquela cena do Adão com os animais, por exemplo, né? Você tem um Adão com leão, com zebra, com lebre. Cada animal daquele, ele demora uns 2 a 3 meses para ficar pronto. Tecnologia é uma ferramenta a nosso favor para poder realmente ter essa história muito bem contada, como nunca jamais foi vista antes. As máquinas não param.
São cerca de 70 profissionais de computação gráfica que, por exemplo, fazem os atores de verdade interagirem com a animação. Nenhum detalhe passa despercebido. Seja nas cenas de Adão no paraíso ou dos animais entrando na Arca de Noé, a tecnologia em 3D é a mesma aplicada nos longa-metragens. São efeitos realmente de encher os olhos, uma coisa que eu diria para você que eu acho que nunca foi feita. Hoje, no nosso país, não vi nada igual. Não tenho dúvidas de que o nosso telespectador vai conseguir ficar... a gente vai conseguir transferi-los, né, para essa época, para poder viver um pouco dessa parte aí da história, realmente, que é uma coisa muito impactante, assim. Outro destaque da superprodução são as batalhas épicas. O elenco pôs em prática tudo o que aprendeu com os dublês nos workshops, como na invasão dos Amoritas, povos do deserto à cidade de Ur, a antiga Mesopotâmia. Ângelo Paes Leme vai interpretar Terá, o pai de Abraão. O pastor de ovelhas, com tino para os negócios, será um dos guerreiros a defender a cidade de Ur. Essas invasões eram como uma guerra, né? Eram muito cruéis, assim, né? Com risco de perder vida, eram combates, né? Corpo a corpo. Nesse caso, ele vai ter que mostrar toda a sua artimanha, toda a sua... de enfrentar essa invasão. O público vai se sentir dentro de um filme de época. Gênesis conta com 66 cenários e 100 ambientes diferentes. Cada cenário tem cores características para representar as fases da novela. Nesse aqui, por exemplo, o azul e o dourado representam o Palácio de Ur. A equipe de cenografia trabalha para que o público não tenha dúvidas quando a novela passar para a próxima fase. Na outra fase, a gente usa outras cores mais quentes, para você novamente ter uma ruptura de uma fase para outra. Aqui no Palácio de Ur, por exemplo, foram gravadas 400 cenas. O mesmo ambiente se transforma de harém à Sala dos Tronos. E as gravações nunca são interrompidas. Nós temos o salão grande e duas salas menores. Enquanto eu estou montando um cenário novo no salão grande, eu tenho duas salas menores onde a gravação nunca para. E aí, quando eu estiver fazendo a mutação nas salas menores, eu estou gravando no salão grande. Na ilha de edição, é feita a seleção final do que vai chegar na tela da TV. Cada imagem de Gênesis recebe um tratamento visual apurado. Marcelo Eduardo Silva é o colorista, um dos responsáveis por esse trabalho. No computador, ele tem até poder para transformar o dia em noite e faz a correção necessária para realçar as cenas. Aqui eu consigo separar só o verde do mato e a gente consegue trazer ele mais vivo. Eu consigo esverdear um pouco mais ele ou esquentar se ele precisar, tiver um sol batendo, a gente transforma isso em um sol. E aqui, na verdade, o maior trabalho é a correção de cor, que a gente consegue trabalhar dia, consegue virar noite, a gente consegue separar todos os elementos de pele, de céu e consegue trabalhar para deixar o material cada vez mais bonito. E chegou a hora do especialista em teledramaturgia fazer sua pergunta. Uma novela com um elenco tão grande, com tantas fases, a gente já imagina que ela vai ficar muito tempo no ar. Eu queria saber qual que é a previsão de duração da novela e da quantidade de capítulos. Oi, Nilson. A previsão é de 150 a 170 capítulos e isso no ar dá uma média de uns 8 meses de exibição. Na edição, o tempo é relativo. Há cenas que são finalizadas em 40 minutos, enquanto outras levam 40 horas. Os capítulos são montados de acordo com o script, dentro de uma moderna tecnologia que muito se assemelha àquela usada no cinema. Tudo para fazer de Gênesis uma superprodução dinâmica. Nosso desafio aqui é contar uma história que todo mundo conhece com uma cara nova. Ela tem drama, ela tem amor, ela tem romance. E a gente surpreendeu o público contando essa história de uma forma diferente. Se a produção pensou,
em cada detalhe. Imagine então a escolha dos atores para dar vida a todos esses personagens tão importantes. Fala a verdade, não podia ser menos caprichada. Então, por isso, aqui no palco, recebam Bruno Guedes e Oscar Magrini. Ambos interpretam Noé, mas Noé mais jovem e o Noé mais velho. Muito bem-vindos. Eu começo por você, Magrini, para entender qual é a contribuição desse personagem para a humanidade, qual é a grande lição? Eu vou começar com uma historinha rápida. Ele é um homem que andava na contramão da vida naquela cidade, porque ele acreditava, ele tinha fé e ele falava com Deus. Então, imagine um homem, vamos trazer para cá, no Nordeste, no Agreste, olha, vai dar uma enchente, vai dar um monte de água e vocês vão morrer afogados. Você está maluco? Você é louco? Isso nunca vai acontecer. Noé acreditou em Deus e ele começou a construir uma arca. Levou de 100 a 120 anos construindo essa arca. E o que leva essa vida assim, você sendo justo, perfeito, diante dos olhos de Deus, nada vai te abalar. Isso é fé, é o que ele tinha. Uau! E Bruno, quando a gente vê isso, né, alguém que foi desacreditado por tanto tempo ao longo de boa parte da vida e seguiu na retidão, eu pergunto, você concorda com o Magrini? E mais difícil ainda, como definir Noé numa única palavra? Bom, vamos lá, eu concordo. Inclusive, eu acho que a fé é o que move o personagem, é o que move Noé e é o que transformou e o que salvou ele. Mas a palavra que vai definir Noé, para mim, é a perseverança. Por tudo que ele recebeu como propósito, como objetivo, e ele abdicou de tudo que ele tinha para construir a arca, e tudo porque ele realmente tinha fé e porque ele acreditava em Deus. Ele recebeu tudo que ele precisava, como, quando, onde e por quê. Então, assim, é muito difícil de você tentar entender isso, mas pela fé e pela perseverança, ele acreditou e deu tudo certo. E a gente vai poder viver tudo isso aqui. Seremos prova disso. Agora, imagine a complexidade. 2 atores precisaram se complementar para trazer valores da juventude e depois da maturidade. Exatamente. Isso foi fascinante, não? É fascinante, é difícil, porque assim, eu já conhecia o Bruno de outros trabalhos, mas essa colaboração, essa coisa foi, olha, eu sou você antes, você, eu depois. Então essa complexidade na aparência, no gesto, porque nós somos indivíduos, somos diferentes. E ele é de um jeito, então conversamos, falamos para ter essa passagem, não vou falar aqui agora, mas tem uma coisa muito bacana, que é a passagem, a transição do Noézinho para o Noé mais velho, que é uma coisa muito legal. E tudo que ele faz, sou eu mais velho. Eu estou só esperando esse momento de transição. Mas sabe quem também está esperando? O nosso telespectador lá de São Paulo, o Alan dos Santos. Ele tem uma pergunta para a gente. Vamos ver aqui no telão, é para você, Magrini. Eu queria saber qual cena da novela mais te marcou. Alan, meu querido, são tantas cenas, mas a que mais marcou a mim, eu fico emocionado de falar agora, de muitas, é na hora, vou falar aqui, que Deus fecha a porta da arca, porque ele fecha e ele abre. E na hora as pessoas gritando, morrendo, dilúvio, água em cima, embaixo, no firmamento, embaixo do chão, nascendo. Ela abre, abre, socorro, socorro, todo mundo gritando, mulheres, crianças. Eles começam a cantar dentro da arca. Eu avisei a música que é tão bonita, eu fico emocionado de falar. Essa cena marcou muito, eu nunca fiz uma coisa dessa. Então, o choro veio, a emoção veio tão forte que, de novo, Magrini, desculpa mais uma vez, foram 3, 4, 5 vezes e o choro não parava, porque é emocionante. Você imagina, as pessoas gritando, homens, mulheres, crianças, acabar a humanidade e a gente não poder fazer nada, porque Deus falou, não, só você, sua mulher, os filhos e suas noras. Isso vocês vão ver, vai ser surpreendente. É uma entrega, uma divisão e, ao mesmo tempo, um complemento que só nos deixam mais ansiosos. Muito obrigado, senhores. Obrigado você, obrigado você. A gente agradece. E você aí de casa, hein? O que está achando disso tudo? Comente agora mesmo pelas suas redes sociais. Eu quero ler o seu comentário, eu quero vê-lo. Use sempre a hashtag #especialGênesis. Combinado? Agora é o seguinte, olha, se a história de Noé já vai emocionar os fãs de Gênesis, tem uma outra construção colossal que também promete. A Torre de Babel. Conosco, os atores Pablo Moraes e Francisca Queiroz. Pablo representa Nimrod e Francisca representa Semíramis. Muito bem-vindos. Eu começaria por você, Francisca. Queria entender qual é o papel central de Semíramis nesse momento da história e qual é a sua principal característica. Semíramis é uma personagem muito difícil de fazer, porque ela borra todas as fronteiras da maternidade. Ela é uma mãe completamente apaixonada pelo filho, mas ela vai se utilizar
do filho como um veículo, porque ela é uma mulher extremamente ambiciosa. Então, ela vai conduzir o filho para esse desejo que ela tem de poder, mas quando ela vê que o filho, que Nimrod, começa a ganhar autonomia, isso para ela é muito doloroso e ela é uma vilã das melhores que uma atriz pode querer fazer. E é uma trama muito pouco contada, né? Sobretudo na TV brasileira. É inédita essa trama. Muitas pessoas me perguntam, quem conhece a história, se realmente a gente vai retratar o que acontece, né? Esse amor que ela vai tendo pelo filho, que toma outros caminhos. E sim, a gente retrata e é muito forte, mas assim, eu acho muito importante também assim, ser falado, ser contado. Surpresas que vêm aí. Sim. Com profundidade. Bom, e Pablo, quando a gente fala dessa mãe, né, que tem um caminho forte ao seu lado, e você, o Nimrod, na verdade, tem um pai que o abandona, que o deixa de lado, que o ignora. Esse personagem tão denso, na sua opinião, ele não tropeça na própria cobiça? Ele, no começo, ele queria mesmo se autoafirmar, ele queria realmente provar para ele, para a cidade ali, que ele poderia ser um caçador, apesar de não ter o pai próximo, de ter problemas com a mãe. Eu acho que ele se perdeu assim na sombra da mãe, se perdeu na sombra do pai, não que ele tenha sido realmente um cara que... Ele teve ambição, ele se perdeu no poder, isso é verdade, mas foi mais por essas sombras, assim. Eu só queria complementar o que o Edu colocou, que hoje a gente vive, trazendo a Torre de Babel para a nossa atualidade, eu acho que a gente vive um tempo um pouco sem contenção de certo, de errado, de múltiplas verdades. Então, acho que a gente pode traçar esse paralelo para hoje, assim, sabe? E isso só demonstra, né, ou demonstra com muita força, na verdade, que os nossos dilemas de hoje têm raízes profundas no nosso passado, esse passado que vai ser retratado a partir do trabalho de vocês. Mas não acabou. Tem mais uma pergunta, é da nossa internauta de Manaus, a Caroline Gama. Vamos ver aqui no telão. Pelas chamadas eu vi que Nimrod é um galã. Ele vai se envolver em algum romance na novela? Vai dar para entregar, Pablo? Sim, vai ter muito romance. Ele se envolve com... Ele é assediado por muitas mulheres, mas tem uma que rouba o coração dele e ele fica apaixonado. Galã. Ele fica apaixonado e ela rouba o coração dele. Mas não é um amor... Ele vai se apaixonar e tem muito romance, pode ter certeza. Tem muito romance, pode esperar por isso. Muito, pode esperar por isso. Mas não é um amor maior do que a vontade dele de subir aos céus, a partir da torre? Não responde. Deixa pra gente construir isso juntos. Tem que assistir, dia 19 estreia, e a gente vai ver juntos. Então, muito obrigado, Francisca, Pablo. Obrigada. Por respostas tão esclarecedoras e que deixam, um gostinho de quero mais. Que bom, obrigada. E olha, na novela Gênesis, os atores Adriana Garamboni e Zé Carlos Machado interpretam o casal Sara e Abraão. Você vai conhecer a partir de agora os bastidores de um dia de gravação desses dois grandes atores. Algumas semanas antes do início das gravações, os atores recebem os textos com as cenas para ensaiar em casa ou no estúdio. Depois do ensaio, é hora do luzes, câmera, ação. Nossa equipe passou o dia inteiro com os atores José Carlos Machado e Adriana Garamboni, que interpretarão Abraão e Sara em Gênesis. Lá no set é semelhante ao que está acontecendo aqui agora. Uma das histórias mais importantes contadas na Bíblia é a de Abraão. Realmente foi um milagre. O homem que recebeu um chamado de Deus. Ele tinha 75 anos, quando saiu de Harã com sua esposa Sara, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos. Deus apenas lhe disse para sair daquele local, mas não lhe disse para onde ir. Assim, obediente, ele se colocou à disposição para peregrinar até uma terra que seria determinada. Seria muito mais confortável continuar em Harã com sua família, mas o sacrifício de obedecer e confiar, mesmo tendo de viver dias difíceis, prevaleceu. Vou buscá-lo onde quer que ele esteja.
Nos estúdios da Record TV, no Rio de Janeiro, as gravações voltaram com força e todos os protocolos de segurança, depois da pausa por conta da pandemia. Vamos lá, só a primeira fala, vamos lá. Silêncio. O ator é um dos primeiros a chegar na emissora e está sempre muito animado para encarar horas de gravações. Zé, normalmente quando você chega, qual é a primeira coisa que você faz aqui? Eu canto. Eu canto. Já chega feliz. Porque o instante existe. Minha vida está repleta. Eu acho que o bom humor, quando você vem trabalhar, ele é contagiante sempre. Olá, meninas. Quantas cenas você grava por dia, normalmente? A média, vamos dizer, tem dias que eu gravo 15, tem dias que eu gravo 10, tem dias que eu gravo 8. E tem dias como hoje que eu vou gravar uma cena só. É uma cena delicadíssima, mas é uma cena só. Então vamos lá ver como é a montagem desse personagem, Zé. No camarim, que foi todo adaptado devido à pandemia, estão as roupas e acessórios. Vestir Abraão é o primeiro passo da transformação. Muita coisa mudou, né? Exatamente. Nessa rotina de vocês se arrumarem também. Cada um está usando um cantinho desse. Então hoje nós estamos com 1, 2, 3, 4, né? Então entra de 4 em 4, se for o caso, né? Qual é a sua baia aqui? A minha baia é essa. Essa aqui. Então aqui já está o figurino que eu vou usar agora, né? Já está aqui colocado, aqui está minha caixa de acessórios. Mas a primeira coisa que eu chego aqui, por exemplo, é tirar meus textos, né? São textos que eu vou gravar. Esses são os de hoje. Então aqui estão os textos. A preparação para interpretar Abraão foi longa e trabalhosa. Mas Zé Carlos recebeu o personagem como um presente. Tive que me dar conta da tarefa que eu tinha pela frente, da responsabilidade, porque, afinal de contas, também nós estamos falando do primeiro livro da Bíblia, né? Nós estamos falando de Gênesis, e eu acho que a gente vai fazer uma obra fantástica, maravilhosa. A esposa de Abraão, Sara, é interpretada pela atriz Adriana Garamboni. Sara vive uma história de amor e obediência ao marido. Uma mulher companheira que aceitou a missão de estar ao lado de Abraão quando ele foi chamado por Deus. Apesar de todas as bênçãos, Sara sofria por ser estéril, em uma época onde ter filhos era uma questão de necessidade. Mas Deus havia prometido para Abraão não apenas um filho, mas uma descendência numerosa. Adriana Garamboni também conversou com a nossa equipe. Fiquei muito feliz, porque é uma personagem maravilhosa, né? Quem conhece a Bíblia sabe quem é Sara, sabe do que eu estou falando. E quem não conhece tem que conhecer, né? Tem que assistir essa novela para saber que história é essa, porque uma história lindíssima, a maior história de amor da Bíblia, né? E da humanidade, eu acho. Para dar vida ao casal Abraão e Sara, os atores gravam cerca de 7 horas por dia. As cenas são muitas e os textos difíceis. Estou com uma prática diferente do que eu sempre fiz, porque eu sempre estudei em casa, né? Sempre chego em casa, pego tudo que eu vou fazer no dia seguinte, dou aquela decorada, normalmente já decoro anteriormente, tal, mas agora não. Agora tem um intervalo, tem uma cena que eu não tô, eu já estou decorando de amanhã, já estou passando. Agora tá tudo junto. Qualquer lugar é lugar de estudar, entendeu? A novela chegou a ter cenas gravadas em Marrocos, mas algumas externas reproduzem o deserto no Rio de Janeiro mesmo. É numa fazenda isolada na zona oeste da cidade que as gravações aconteceram essa semana. E lá estão Adriana e Zé Carlos para mais um dia de trabalho. As trocas de roupas e caracterizações são feitas dentro desses ônibus adaptados. Mas a gente fica aqui do lado de fora para evitar aglomeração. Super tranquilo, o ônibus tem ar-condicionado, tem bastante gente na caracterização, então a gente consegue fazer no mesmo tempo que a gente faz no estúdio. A jornalista Keila Jimenez quer saber um pouco mais sobre esse grandioso elenco de Gênesis. Eu queria saber se é o maior elenco assim de novelas
quais os desafios que se colocam com um elenco tão grande. Mesmo a gente tendo vários personagens, muitas pessoas ali envolvidas, mas cada um tem a sua função. Cada um tem o seu papel que é super importante na construção dessa história. Na divulgação da novela, vocês dizem que para se entender o presente é preciso voltar ao início. Eu queria saber se, além da história da origem da humanidade, se Gênesis vai responder questões da atualidade. Com certeza, a novela vai responder muitas questões da atualidade, né? Os tempos podem ter mudado, mas as motivações, os erros, os desejos do ser humano continuam os mesmos até hoje. Então, a gente realmente só consegue entender para onde estamos indo a partir do momento que a gente entende de onde nós viemos. Enquanto a novela não estreia, a gente vai dando uma espiadinha nas gravações e mostra tudo aqui para vocês. Vê se não vai ser um sucesso. Tem uma expectativa muito grande, eu acho que vai dar muito certo, vai ser... A novela está muito linda. Eu acho que as pessoas vão gostar muito. Chegamos em Canaã. O lugar em que meu pai e a minha mãe nasceram. Chegamos, Sarai. Chegamos. Pensa numa honra. Eles já estão aqui conosco. Zé Carlos Machado, Adriana Garamboni, como Abraão e Sara. Também no palco, Ângelo Paes Leme e Branca Messina, como os pais de Abraão, Terá e Amate. Camila Rodrigues, nossas boas-vindas a você que interpreta a sacerdotisa Nadi. Bom, eu queria começar com Abraão e Sara, porque, Zé Carlos, que densidade. Talvez o personagem mais importante de tudo isso. Qual é o peso? Abraão, de fato, ele tem alguns diferenciais, mas o principal eu acho que é a sua fidelidade. Ele é fiel à sua integridade, ele é fiel a si mesmo, ele é fiel a Sara, sua esposa querida, que apesar de estéril, naquela época era fundamental você ter filhos, ter uma descendência. E apesar dessa esterilidade, ele é apaixonadíssimo e fiel a essa mulher desde sempre. Ele é fiel também a Deus, por isso que ele foi escolhido, por essa fidelidade, por essa paixão pela vida, pela humanidade. Acho que Deus o escolhe por essa fidelidade também. Então, eu acho que fundamentalmente é essa fidelidade que vai fazer com que ele seja escolhido para liderar essa jornada desse povo. Fidelidade é a palavra. Adriana, nós estamos falando de um amor que atravessa gerações e repleto de percalços. Qual é a relação entre Abraão e Sara? É o que você disse. O mais importante, a característica mais importante desse casal é o amor. Um amor verdadeiro, né? Um amor que não acaba com o tempo, com as dificuldades, com os problemas. Essa união deles, esse amor profundo e que durou a vida inteira, foi o que chamou a atenção de Deus, né? E é um casal que é um exemplo para todos nós, né? Que se satisfaz com a felicidade do outro, que sonha o mesmo sonho. Esse é o grande diferencial deles e que a gente está amando fazer. Que lindo mesmo, né? Que lindo. Ângelo, Branca, não à toa a gente tem 7 telões aqui, representando 7 fases. A gente precisa voltar a uma dessas fases para falar sobre os pais de Abraão. É uma história, uma grande aventura. O Terá tem muita confiança no sucesso, né? Então ele vai em busca dessa prosperidade para sua família. Sai de um lugar pobre, viaja muitos dias junto com a sua mulher, até chegar na cidade de Ur dos caldeus. Quando ele conquista a riqueza e o sucesso nessa cidade, uma cidade bem vista, uma cidade próspera, esse é o grande dilema, se ele vai sucumbir a tantas tentações ou se ele vai conseguir se manter fiel, manter a família principalmente unida. Um desafio dos primórdios que se repetiu pelos séculos seguintes. Branca, que relação foi essa entre eles dois? É uma relação baseada na confiança, né? E eles vivem diversos desafios. Diante dessa escolha do Terá, que a Amate abraça, né? Ela acolhe esse desejo dele de ir para Ur pelo amor, assim, pela admiração, porque não é o desejo inicial de Amate. Amate quer ficar na terra dela. E é muito lindo, porque são
diversos desafios que a Mate enfrenta, mas é uma fé tão grande, tão estrutural, que ela passa por todos os desafios muito forte. Bom, vamos falar de Nade, vamos falar dessa sacerdotisa que, Camila, parece ter chegado para causar um bocado de intriga. Exatamente. Mas não só isso, também existe um dilema no relacionamento. Além, né, do assédio sobre Terá, tem um relacionamento controverso com a rainha de Ur. Explica pra gente que dilema é esse. Então, esse dilema acontece porque uma sacerdotisa ela tem um ofício muito importante na cidade. E esse ofício ela está ligado diretamente ao rei. Então, quando Nade chega à cidade, a rainha não se sente muito confortável com a presença dessa sacerdotisa. Mas também acontece um interesse de ambas as partes, né? Da rainha em relação ao rei e da Nade em relação a Terá. E eu acredito que ou vai haver uma grande aliança ou uma enorme guerra. Bom, e olha aqui, ó, tem mais uma pergunta e uma pergunta que chega da capital federal, Brasília. Quem a fez foi Cleusa da Silva. Zé Carlos, você pode responder? Tá aqui no telão, vamos ver? Para o ator, existe uma diferença entre fazer um personagem de ficção e um personagem histórico e real, como os que fizeram em Gênesis? Dúvida de muitos. Eu acho que tem, sim, diferenças. Se para eu fazer uma personagem como Abrão, obviamente que eu tenho que recorrer à Bíblia, tenho que recorrer à teologia, tenho que recorrer a alguns estudos que me deem alguns dados históricos do qual eu posso embasar essa personagem para dar credibilidade daquilo que já está no inconsciente coletivo. E um outro personagem eu vou ter que criar, investigar que personagem é esse, qual o caráter dele, para, através dessa investigação, eu criar o personagem. Eu acho que tem pequenas diferenças. Paixão, intriga, fidelidade, tudo isso vai emocionar o Brasil inteiro, tenho certeza, em breve. Por isso eu quero agradecer a todos vocês pelas respostas tão carinhosas com a gente. Obrigada. Muito obrigado. E você aí de casa, que tal apontar agora mesmo a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela? Esse QR Code vai te levar para o site oficial da novela Gênesis. Faz isso, tô te esperando. E quando a gente fala de uma superprodução como essa, existe um trabalho extremamente criterioso que envolve escrita e pesquisa. Que tal conhecer agora conosco como isso tudo funcionou? Em Gênesis. Antes de uma novela ir ao ar, um intenso trabalho acontece. Tudo nasce de uma ideia. Depois é necessário que essa ideia se transforme em pesquisa. Posteriormente em roteiro, para que todo o planejamento necessário aconteça. Muita pesquisa, muito trabalho. Cada detalhe foi milimetricamente arranjado a partir dos dados da época. Uma das coisas que eu tenho feito ao longo dos anos é estudar muito essa ideia, o que Gênesis fala e aquilo que a Bíblia e aquilo que a ciência tem descoberto. A criação de uma obra épica exige um estudo minucioso de fatos históricos, imagens e objetos. São esses detalhes que ajudam os autores na construção do roteiro, na elaboração das cenas e dos diálogos. Mas para uma superprodução bíblica, como a novela Gênesis, o desafio vai muito além. São vários povos, costumes e períodos diferentes, e cada detalhe precisa ser retratado da forma mais fiel possível. Por isso, uma das fontes importantes de pesquisa foi este Museu de Arqueologia Bíblica, que fica no interior de São Paulo. Ele é o maior desse tipo da América Latina e reúne mais de 2.000 peças de variados períodos da história bíblica. Examinamos estatuetas da época, onde você tem um sacerdote, por exemplo, com o tipo de roupa que ele usava na época, um rei. Como é que era a coroa dele? Não posso colocar uma coroa medieval num rei que viveu em Ur dos Caldeus. Procurar nomes próximos dos nomes que eram citados na época, porém colocados de maneira portuguesada. Ou seja, foi muito trabalho na pesquisa, na preparação, na correção e depois também nas filmagens. Um time de especialistas renomados ajuda os autores da novela com detalhes preciosos. O que é aquilo ali? Toda a consultoria é baseada em um intenso trabalho de análise de informações científicas que comprovam a veracidade do texto bíblico. Nós podemos dizer que a novela Gênesis, diferente de outras produções da Record TV, são várias novelas numa mesma novela. Nós tínhamos um autor que estava apenas com o núcleo Abraão.
outro que trabalhava apenas com o núcleo Egito I, que é Egito da época de Abraão, o outro que trabalhava Egito II, a época de José. Que espécie de pessoa é você? O Deus do Novo Testamento é o Deus do Antigo Testamento, é o mesmo. E se no Novo Testamento os autores olham e dizem Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, é porque o Deus do Antigo Testamento amava também. Mas ele amava tanto que ele respeitava a liberdade daqueles que não queriam viver com ele. As pesquisas e o rigor histórico não impedem também o que os autores chamam de licença poética. Personagens que às vezes a Bíblia não menciona, porém, a despeito disto, procura-se retratar o contexto no qual as histórias da Bíblia aconteceram da maneira mais fiel possível. A novela não está aí para substituir a leitura da Bíblia, pelo contrário, para incentivar as pessoas, a uma vez assistindo a novela, conhecerem o livro original, no qual houve a inspiração para a novela. Antes do texto chegar no set de filmagens, cada detalhe era conferido. Depois que a novela é escrita, nós temos que ler capítulo por capítulo, para que a novela tenha, do ponto de vista histórico, a forma mais impecável que nós possamos transmitir ao público. Vamos. Na Bíblia, Gênesis tem 50 capítulos, 1522 versículos que contam como foi a criação do mundo e dos animais, o surgimento de Adão e Eva, o dilúvio e, junto com ele, Noé e sua arca, a Torre de Babel, Abraão, Jacó, José do Egito e muito mais. É também durante essa fase de pesquisa que o diretor seleciona a dedo o elenco. Produtores, a equipe que colocará a ideia em prática. Uma quantidade assim absurda. Para a gente encontrar Adão, encontrar Eva, todo mundo assim, vou te falar, eu estaria no mínimo uns 30 testes. Eu vou te falar, sem sombra de dúvida, é o melhor elenco bíblico que eu já tive na mão. Qual o seu nome? Será? Ao todo, a novela Gênesis vai contar com mais de 250 atores. É no corpo deles que personagens importantes da Bíblia vão ganhar vida na tela da TV. Eu fiz um teste de elenco com outros atores lá na Record mesmo, e a gente recebeu, se eu não me engano, 2 cenas. A gente botou figurino, foi pro cenário e fez essas 2 cenas. Passadas 2 semanas, eles me ligaram que eu tinha sido selecionado para fazer o Caim, o irmão de Abel. E para fazer a novela, a gente foi instruído a ler, a estudar. Eu pude entender um pouco mais os questionamentos em cima daquela relação, né? O que leva o Caim a matar o Abel, né? Foram mais de 2 meses de preparação. A possibilidade de viver todas as cenas antes de ir pro set é a perfeição pro ator, porque ele tem um espaço completamente seguro para poder experimentar antes de realmente ir pra ação. Os atores também participaram de cursos e oficinas para manejar ferramentas e armas usadas na época. Hoje nós passamos as coreografias de como pegar as armas de uma maneira bruta, que eles têm bastante habilidade, já que eles são caçadores. Então a gente está aprendendo como manusear e como era realmente a ligação e a conexão do guerreiro com a própria arma. Tipo, nunca tirar a mão, as coisas mais simples, as mais abstratas, que é como você se defende, como você morre. E para transformar todas essas informações em ação, é preciso muito treinamento. Ponto em cima. Movimento para a esquerda. Fica paralelo ao corpo. Inverte. Encaixa para trás. É uma superprodução. Nós estamos trabalhando com os atores e atrizes, mais armas e lutas também sem armas, para que eles fiquem bem habilitados para as cenas, fazendo um trabalho bem seguro e cada vez mais real, com lanças, facas, com a funda, que é uma pedra que vai como fosse um estilingue, e lutas do modo geral, da maneira bruta, que é o que as cenas que a novela pede. A vontade que tudo seja o mais real possível, às vezes, causa alguns acidentes. Eles estavam ensinando um negócio que se chama movimento de para-brisa com a lança,
E eu meti a lança na minha canela e dei uma machucadinha. Mas não foi nada que tenha me machucado profundamente. Foi só para aprender a ficar mais esperto. Inverte. Para trás. As gravações foram paralisadas durante alguns meses. Seguindo rígidos protocolos, os trabalhos em estúdio e em locações externas voltaram a ocorrer no mês de outubro. Eu e o Ângelo, como temos cenas de contato, de beijo, estamos a semana inteira no hotel. Então a gente vem, grava, volta pro hotel, fazemos o teste de 15 em 15 dias. Quando dá negativo, a gente grava e é isso. A segurança tá 100% aqui na Record e graças a Deus voltamos a gravar e tá sendo muito bom. A pesquisa histórica chama atenção na novela Gênesis. E quem tem uma pergunta sobre esse tema é a jornalista Sônia Abrão. Essa é uma novela que vai falar de acontecimentos que estão gravados na história humana, com milhares de reconstituições e provas em museus e sítios arqueológicos. Como é que foi fazer pesquisa sobre tudo isso? Pesquisar para a novela Gênesis foi um trabalho árduo, mas de resultado significativo e muito prazeroso. O objetivo da novela é trazer para o telespectador um mergulho na história, como se ele pudesse, de maneira pessoal, estar no dia a dia dos patriarcas. Então é um mergulho na história, de maneira a trazer para o presente costumes de um passado que ficou perdido na história, mas que tem muita relevância para os dias em que vivemos. É aquela velha máxima, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Este é o objetivo, digamos assim, filosófico da novela Gênesis, levar cada um a perguntar acerca do seu papel na história. Assim, para Gênesis sair das páginas da Bíblia e ir para a telinha, foi preciso muita dedicação, amor e empenho para que tudo fique o mais real possível. E ela ficou muito ágil e ficou belíssima. A gente está usando uma quantidade de efeitos de 3D, de CG, de composição, que nunca foi feito nada parecido, nem no Brasil, nem no mundo, em termos de teledramaturgia. É um elenco que vai até um final de uma história, depois é um outro elenco. E esse outro elenco que entra com uma vontade, com uma gana, com sangue nos olhos muito grande. Tem uma parte cinematográfica muito forte em relação às batalhas, aos grandes eventos. Mas assim, a história inteira está muito bem fechada. São 150 capítulos que estão um primor. É um material único, que eu acho que dá orgulho. A gente bate no peito. Falei, ó, bacana, participei disso. Viu que trabalho espetacular? Pois então, vem conhecer mais alguns personagens conosco. Aqui no palco, Miguel Coelho, representando o Jacó mais jovem. Michele Batista, como Lia. Thaís Melchior, que representa Raquel. Tiago Rodrigues, como Judá. E Juliano Larran, como José. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês e, já sem delongas, começar por você, Miguel, para entender. Esaú e Jacó são irmãos gêmeos e com uma relação de opostos muito firme, que vai se demonstrar na trama. Como é que eles prometem impactar o público? Muito, Edu, muito. Porque, como você mesmo falou, são gêmeos, foram criados de maneira igual e, mesmo assim, são completamente diferentes, né? Esaú é o popular, quem se sobressai mais aos outros. Já Jacó, mais pacato, mais quieto, mas com propósitos muito maiores. Tenho certeza que essa relação entre os dois vai impactar muito quem está em casa e não só isso, como todos os personagens aqui da novela. Agora imagine duas irmãs também bastante competitivas. Eu pergunto a vocês, Michele e Thaís, como Lia e Raquel impactam nessa trama? Bom, Lia e Raquel, apesar de irmãs criadas pela mesma família, elas têm um comportamento muito diferente. A Raquel é mais ardilosa nos objetivos dela. A Lia não, a Lia é doce, a Lia é tímida. A Lia, ela tem fé de que as coisas vão acontecer para ela no momento certo, do jeito certo, e é a fé da Lia que a move. Ao contrário da Raquel, que está sempre tramando alguma coisa para se dar bem, para chegar onde ela quer, né? Então, essa disputa por Jacó vai ser difícil. O pior é que nem dá para fazer defesa da personagem, né? Deixa eu vou defender a Raquel aqui. Mas sim, a Raquel não tem limites para conquistar o que é do interesse dela. Ela articula, ela tem uma malícia, é dissimulada. Agora, como a Michele muito bem disse, a história delas é muito parecida, é muito semelhante. Só que a forma como cada uma lida com essa história,
com os acontecimentos é que é a grande diferença entre as duas. Tiago Rodrigues. Judá foi o quarto filho de Jacó e de Lia. De início, ele parecia que seguiria o mesmo caminho, a mesma jornada dos outros filhos, mas ele surpreende, hein? Sim, e muito. Eu acho que, de início, as pessoas vão achar que ele é mais um dos irmãos malvados de José, mas isso logo cai por terra. Eu acho, assim, que o Judá é um personagem que carrega uma culpa muito grande por estar mentindo para o seu pai, por não aceitar a questão de ser o primogênito dessa família. Portanto, ele foge e ele segue pelo mundo sozinho, né? Então, toda essa trajetória do Judá é muito, muito relevante em toda a história de Jacó e de José. E o que eu acho assim, mais surpreendente é que a descendência dele, através dele vem o rei Davi e, mais tarde, Jesus. Então, eu acho que é uma história que qualquer ator ia se deliciar em contar para o público, né? Muito importante você mencionar isso. Uma linhagem que vai mudar para sempre a história do mundo. Juliano, você não vai ficar sem pergunta não, viu? Inclusive, ela vem da Bahia. Vamos ouvir a pergunta do nosso internauta Ismael Moraes, que é para você sobre o personagem José. Vamos entender. Como é para vocês interpretar personagens onde suas histórias são mundialmente conhecidas? E aí, Juliano? Bom, para mim é um privilégio poder participar desse lindo projeto, poder interpretar personagens bíblicos reais que contam a origem, né, da humanidade, e vê-los em Gênesis, com certeza o público não vai só entender a origem, mas também descobrir razões de muitas questões da atualidade. E contando um pouco sobre José, meu personagem que marcou a história, um dos homens mais importantes do Egito, né, depois de Faraó, de características incríveis que eu adoro nesse personagem. É um cara que tem uma fé inabalável. Ele passa por situações que a sua família nunca passou, foi vendido, escravizado, foi para a terra onde jamais conhecia, e é um cara que tem compaixão ao próximo, ele não guarda rancores nem nada do tipo, ele enxerga um futuro melhor sempre. Que legal, fabuloso conhecer o ponto de vista de vocês de cada um dos seus personagens. Muito obrigado. E o que seria das novelas sem uma boa trilha sonora? Na superprodução Gênesis, a música vai te surpreender. Além de pontuar os momentos fundamentais, as canções também estão presentes de uma maneira diferente. Uma inovação na teledramaturgia brasileira, que tem causado curiosidade na imprensa, como mostra agora a jornalista Fabiola Heibert. A novela vai ter musicais? E como que vai ser essa integração com o conteúdo? Oi, Fabiola, sim, vamos ter musicais em Gênesis, sim. A ideia foi que a gente não interrompesse em momento algum a dramaturgia para acontecer um musical. O musical está ali para ajudar a gente a contar aquela cena, ajudar a contar um momento, ele está a favor da dramaturgia. Eu diria que tem um pezinho no que a gente conhece, mas ao mesmo tempo é o personagem cantando ali. Ela vai buscar uma água ali no poço e deu vontade de cantar e ela canta, porque no cotidiano a música faz parte das festas, dos casamentos, então em alguns momentos solitários também eles soltam a voz e falam do que eles estão vivendo. Então é dessa forma que a música se encaixa na novela. Da ovelha lã, da lã o fio. Meu carretel não vai ficar vazio. No fio a cor, na cor olhar. Já vai direto para o meu tear. Tosei, fiei, tingi, teci. Pensava os dias quando adormeci. No fim até que ficou um primor. É uma túnica pro meu amor. Da ovelha lã, da lã o fio. Na cor olhar, já vai direto para o meu tear.
Esmeralda, ouvi sua voz e tive que vir até aqui. Cantando, o tempo passa mais rápido. E num piscar de olhos, a minha manta fica pronta. Tá ficando linda. Todo seu afinco há de ser recompensado. E o seu também, minha amiga. Eu sei muito bem como tem sido perseverante. Foram tantos desafios até aqui. E ainda temos muita lã para afiar. Da ovelha lã, da lã o fio, meu carretel não vai ficar vazio. O fio a cor, na cor olhar, já vai direto para o meu tear. Doce enfiei, tingi, desci, dançava os fios quando adormeci. No fim até que ficou, brigou, é uma túnica pro meu amor. Da ovelha lã, da lã o fio, meu carretel não vai ficar vazio. O fio a cor, na cor olhar, já vai direto para o meu tear. Doce enfiei, tingi, desci, dançava os fios quando adormeci. No fim até que ficou, brigou, é uma túnica pro meu amor. A vida é mesmo um fio que a gente vai tecendo ponto a ponto, com todo cuidado, para fazer dela uma coisa bonita. E que fio emaranhado. Tantos palácios, desertos, Guerras, tempestades, cidades destruídas, outras surgindo, gente morrendo. E gente nascendo. e Deus nos mostrando o caminho. O melhor jeito de tecer. Da ovelha lã, da lã o fio, meu carretel não vai ficar vazio. No fio a cor, na cor olhar, já vai direto para o meu tear. Usei, fiei, tingi, teci, trançava os fios quando adormeci. No fim até que ficou, brilhou, é uma túnica pro meu amor. Da ovelha lã, da lã o fio, meu carretel não vai ficar vazio. Gênesis traz uma inovação na dramaturgia brasileira. Além da trilha sonora criada especialmente para a novela, os atores vão surpreender você com musicais, como nos espetáculos da Broadway. Muito legal poder fazer musical na televisão, está sendo um desafio para todo mundo, porque é a primeira vez que a gente está efetivamente colocando isso em prática, que a gente tem a chance de fazer de ter uma conexão com a arte muito profunda, né? De você estar em cena, interpretando, cantando, dançando, isso tudo é muito enriquecedor. Vem, sem embriagar, vem, sem brigar, vem, não tente evitar, seja homem ou mulher. Eu acho que a Record está sendo pioneira em trazer música para dentro da ação dramática das novelas, e isso feito com recursos técnicos que geralmente não são utilizados. E isso é muito inovador. O ator ele canta ao vivo no momento da cena. Posso ver vida florescer, ainda que eu não saiba a direção, e sinto sacudindo a embarcação. Com o calor da cena, com a emoção do personagem, no set de filmagem, dentro do cenário, ele não grava a voz no estúdio e depois ele faz uma mímica sobre aquilo. Né? Vou fazer o que eu decidir, eu sou um menino e vou me divertir. Aqui os atores cantam no momento da captação da cena. Então, quando a câmera está rodando, a imagem, o áudio do ator, a voz do ator está valendo também. Assim, então é uma coisa muito inovadora em se tratando de novela. Né? Isso se faz muito em filmes americanos e tudo mais, mas em novela no Brasil eu creio que isso seja a primeira vez.
As histórias serão contadas com muito ritmo e ação. A gente está falando de trazer uma realidade de um musical para um audiovisual, sendo que ele é feito ao vivo, com captação de áudio ao vivo, com uma trilha sonora incrível. Eu acho que isso vai ser inovador em termos de dramaturgia. Vem, vem se embriagar, vem, vem, vem se entregar. Eu acho a Record muito corajosa em estar fazendo isso nesse momento. Acho que o espectador vai ter uma surpresa belíssima. A grande missão de Gênesis é fazer a história chegar de forma emocionante e vibrante até a casa do telespectador. O convite para fazer Gênesis, para mim, veio assim como uma missão de vida, né? Acredito que o que a gente tem feito até agora tem um bom resultado. Sobre o nosso chão, não se tem limite, nunca se diz. Não se pensa no amanhã, pois pode não haver. Quando você está no teatro, você está ao vivo, né? Errou, não tem que fazer. Aceita que não tem que fazer. Aqui na TV, a gente tem a chance sempre de você recomeçar e fazer de novo e pegar o melhor possível da cena para passar aquilo para o telespectador, né? Então, a chance de você lapidar o trabalho e enquadrar exatamente o que você quer mostrar, valorizar cada coisa. Em TV, ele vai ganhar muito, assim, o musical. Os musicais de Gênesis têm muita influência dos espetáculos que são encenados nos palcos. Mas não é só o canto dos atores que chama a atenção na novela. A trilha sonora foi desenvolvida especialmente para valorizar cada cena e transportar o público para dentro da trama. Daniel Figueiredo é o produtor musical da novela. De Los Angeles, onde mora, ele revelou detalhes sobre a composição da trilha sonora de Gênesis. Cada novela tem que ter uma sonoridade diferente, então é sempre uma busca. A maioria das composições são improvisos que eu faço no piano, que é o instrumento que eu mais gosto de compor. E daí tem o arranjo, às vezes eu faço o arranjo, às vezes eu mando para outros arranjadores da minha equipe fazerem. E assim a gente vai compondo essa enormidade de cenas, de músicas que são necessárias para sonorizar uma novela bíblica, né? São muitos capítulos, muitas músicas diferentes, de vários estilos e situações. Em Gênesis, o maior desafio da trilha é acompanhar a passagem do tempo, que começa nos primórdios da humanidade. Todo o processo de evolução da época, eu também estou tentando refletir na música essa alteração. Não só na trilha que toca na sonorização, né, que sonoriza a novela, como as músicas da cena. Então a música mais gutural, mais tribal, e depois a música vai evoluindo, assim como a música evoluiu, né, ao longo dos anos. Daniel é especializado em novelas bíblicas e acredita que Gênesis vai tocar o coração do público. Eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte de uma engrenagem tão grande, tão bonita, e essa novela tem tudo para chamar mais atenção por causa das fases. Tem um apelo maior ainda do que as outras novelas bíblicas. Seja na trilha ou nos musicais, Gênesis surpreenderá a todos. Eu acho que não dá para não assistir Gênesis. Eu acho que é uma das maiores coisas que já foram feitas nesse país. Eu acho que é um grande momento da dramaturgia brasileira, sem dúvida nenhuma. Espetacular ver o talento dos nossos atores também cantando. Quanta beleza, né? Pois agora eu tenho uma surpresa para vocês. Eu trago de volta ao palco Igor Hickley. Igor, eu acabei de ver na reportagem que Lúcifer não aparece só na primeira fase de Gênesis. Que detalhe você pode nos dar sobre isso?
Pois é, uma super responsa. Eu tô com essa incumbência de atravessar a novela, uma jornada quase solitária, porque vou fazer do começo ao fim. E me pediram para não contar até agora que ele participava de todas as fases, então agora já estamos liberados para falar que Lúcifer vai estar assim no começo ao fim da novela, o que é muito legal, porque tem muita trama, tem muita coisa interessante. É muito incrível fazer um musical dentro de uma novela. Ou seja, essa é uma novela riquíssima, cheia de coisa. Eu tenho certeza que todo mundo vai ficar extasiado com o nosso produto. Parabéns e obrigado, viu, Igor? Obrigado você, querido. E olha, esse nosso programa pode ser revisto quantas vezes você quiser, lá no Play Plus. E tem mais. Além de poder assistir a todos os capítulos de Gênesis no Play Plus, você também tem acesso a cenas extras e exclusivas, só para assinantes. Então acesse e assine playplus.com. Já está claro que Gênesis veio para revolucionar a teledramaturgia brasileira. É um presente da Record TV, que estreia no próximo dia 19, terça-feira, às 9 horas da noite. Então vamos conhecer um pouco mais dessa superprodução e desse grandioso elenco. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comermos o seu fruto, morremos. Se não fosse por você, a gente não tava nessa situação. Não tem nada pra comer? Nem umas frutas você comeu, Renan? Você nunca tá satisfeito com nada que eu faço. Você tá vendo como a sua filha age comigo? Onde você pensa que você vai? Você me deixa, Caim! Pai, tá falando com você. Deixa ela, Caim! Eu vou embora desse lugar. Bora pra onde, Renan? Não sei, mas qualquer lugar, sem os homens mandando na gente, deve ser melhor que isso aqui. A culpa é sua! Eu sei que os nossos pais erraram, mas você não vê que eles estão arrependidos. De que adianta o arrependimento deles, Isabel? Por acaso vai levar a gente pro lugar que era nosso? Se a gente tentasse se reaproximar de Deus. Deus aceitou o nosso presente. O seu presente. Ele é como os nossos pais. Só tem olhos pra você. Mas isso acaba aqui. Você vai se chamar Enoque. E eu vou construir uma cidade com seu nome. Pra provar pra todos que não precisamos de Deus. Vocês acham que o que estão fazendo é certo? A gente tem direito de fazer o que quiser. A vida é nossa! Mas saibam que quem semeia injustiça também colhe injustiça. Explica pra gente, né? Você não precisava seguir os passos de Caim, mas preferiu ser pior do que ele. Deus fez uma aliança comigo. Pediu que eu construísse uma arca para salvar minha família. Nós fomos escolhidos por Deus. E essa é uma tarefa que precisamos levar muito a sério. Terminamos. Essa etapa? Sim, terminamos, Sam. Os pássaros, eles estão chegando em todos os lugares como Deus me disse. O mundo vai acabar. Destruído por um dilúvio.
paramos, as águas minguaram sobre a terra. Nimrod é o herói dessa cidade. Ele já provou que tem grande valor. Eu quero construir uma torre, tão alta quanto a maior das montanhas, para mostrar que podemos chegar tão alto quanto Deus. Viva Nimrod! Você é tão inteligente, Semiramis, e ainda não entendeu. Deus é a gente que faz. Você pode se tornar o seu próprio Deus. Tem muitos poderes na minha mão. A mesma força que eu uso para fazer o bem, eu posso usar para fazer o mal. Essa torre me parece mais uma provocação de alguém que se considera maior do que o próprio Criador. Qual o seu nome? Terá. Eu me chamo Nádia. Eu te invejo, Nádia. Eu? Por quê? Você tem sorte de ser casada com um homem como Terá. É muito diferente da terra do meu pai. Um lugar daquele tamanho, com gente de todo mundo fazendo negócios, prosperando. Amanhã eu vou partir numa caravana em busca de animais pro templo. Essa caravana de Terá não pode dar certo. E eu já sei um jeito de acabar de uma vez por todas com essa história. Eu espero que essa vida nova não venha destruir o que a gente já tem, Terá. Ele vai se chamar Abraão. Parabéns por tudo que conquistou aqui e ainda vai conquistar. Quer me agradar? Então me dê netos para que todo esse esforço valha a pena. Ai, o que eu fiz pra merecer isso? Essa é a mesma pergunta que eu me faço todos os dias depois que eu me casei com você, Ayla. No lugar do Citro e da Clóia, lá em Sodoma. Soube do ocorrido na capital do Egito? Aquele povo é tão entediante. Quem mumificaram dessa vez? E você, Abraão? Quantos filhos já botou no mundo? Nenhum, senhor. Sou tão feliz ao teu lado. Também. Mas eu queria que você fosse mais feliz. Que eu pudesse lhe dar uma descendência. Deus falou comigo, Sarai. O que ele disse pra você? Que eu vou dar origem a uma grande nação. Que todas as famílias da terra serão benditas através de mim.
7 grandes histórias em uma novela épica. Gênesis, a nova superprodução da Record TV. No princípio, eu criei o céu e a terra. Haja luz. É isso mesmo, pessoal. Tudo para lembrar que o verdadeiro protagonista dessa história já estava aqui, antes de nós, antes de você aí do outro lado, antes de tudo isso. Por isso, não se esqueça, Gênesis, a nova superprodução da Record TV, estreia dia 19 de janeiro, às 9 da noite. Muito obrigado.